um segmento daquilo que a gente fez há umas semanas atrás. Pastor, me deu novamente essa oportunidade, para a honra e glória do Senhor. Devo dizer que é com temor e tremor que nós assumimos essa responsabilidade de chegar num púlpito para trazer a mensagem. Porque não é uma apresentação teatral, não é um texto que mandaram que lesse pura e simplesmente como uma leitura de um livro qualquer, mas é uma mensagem, uma interpretação daquilo que Deus fala com o seu povo. A Bíblia é Deus falando com o seu povo. Então, quando você pega o microfone para trazer uma mensagem, você não pode dizer qualquer coisa. Contar contos da carochinha, dizer frases de efeito, tudo balela, somente para alegrar o coração do povo. E não há nenhuma instrução ali. Porque as pessoas depois não assimilam nada, não guardam nada. Porque não foi dita a verdade sagrada, que nem sempre é fácil de nós falarmos, de nós pregarmos. Mas quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente começa a ter o desejo de ouvir Deus falar, de entender melhor a palavra. Não somente naqueles momentos, que a gente está aqui no culto, mas em momentos que a gente se separa para ler, para buscar um pouco mais. Eu frequento pela internet, são salas de leitura da Bíblia, mas nós não chamamos de leitores da Bíblia, nós chamamos de ledores da Bíblia. São as pessoas que gostam de ler a Bíblia e entender. Então, quase toda segunda-feira ou quinta, que são dias que não tem culto aqui, eu 8 horas estou lá, irmãos de vários lugares que têm sede de ler a palavra de Deus e de ter experiências com Deus, lendo a palavra. Você não sabe como é maravilhoso você entender a palavra de Deus e buscar esse conhecimento. A Bíblia fala no livro de Oséias: conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Como é isso? Quando você conhece uma pessoa, alguém te apresenta: olha, essa aqui é Joana, é minha amiga. E você simplesmente vai lá, aperta a mão daquela pessoa: tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vai você? Estou bem. E se você ficar nisso, você nunca vai ter uma amizade com aquela pessoa. Você pode até dizer: eu conheço Joana. Você já conhece Joana, irmão de João? Conheço, ele me apresentou uma vez. Mas você só vai dizer isso. Você não tem um relacionamento com aquela pessoa, você não tem referência daquela pessoa, você não sabe dizer nada sobre aquela pessoa, nem aquela pessoa vai saber dizer nada sobre você, a não ser aquilo que lhe contaram, que pode ser uma verdade ou não, porque você não desenvolveu, você não prosseguiu em conhecer aquela pessoa. Você se contentou com aquela superficialidade de falar com ela em um determinado momento, muitas vezes no momento de muita alegria, ou talvez no momento de muita tristeza, porque se foi num aniversário, em um casamento, foi num momento de muita alegria. Se foi no enterro, foi num momento de muita tristeza, mas você não prosseguiu em conhecer aquela pessoa. Você já teve experiência disso. Foi num casamento, você nem conhecia direito quem era, e a pessoa te apresentou, você apresentou, ficou ali, participou, comeu bolo, e foi para casa, e nunca mais você falou com aquela pessoa. Todo mundo já passou por isso. Ou então, num momento de muita tristeza, você vai no enterro de alguém: olha, isso aqui era a irmã da pessoa que faleceu. Oh, minha filha, Deus te conforte. Palavras corriqueiras que você pode dizer a qualquer pessoa, mas não está carregada de... você não prossegue com aquilo. Pode estar carregada de verdade, porque você está se condolendo com aquela pessoa, mas depois você não desenvolve aquilo. E muitas pessoas agem assim com Deus. Muitas pessoas agem assim com Deus. Alguém apresenta Jesus para você, você vem para a igreja, aí você até recebe Jesus aqui na frente, aquele momento de emoção ou de alegria, porque você viu um culto muito bonito, uma pregação maravilhosa, e você se emocionou e veio. Ou então no momento de muita tristeza, que você estava acabado na sua vida e você precisava de um alívio, de um remédio, e aí você veio, alguém orou por você,
as coisas se acalmaram, mas você não prossegue o seu relacionamento com Deus. E é muito triste isso. É por isso que acontecem os enganos, pastor. Porque as pessoas não conhecem a voz de Deus. A Bíblia diz, Jesus diz: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então você precisa conhecer a voz de Jesus. Você precisa conhecer a voz de Jesus para não ser enganado. Porque nos últimos dias nós vamos passar por isso. É como alguém que você conhece muito. Às vezes a pessoa está chegando lá longe, deu uma palavra, você diz: ah, fulano vem fulano ali, ó. Como é que você sabe disso? Porque você conhece a voz daquela pessoa. E você sabe, tem pessoas que têm uma voz forte assim, né? É inconfundível. E a voz de Deus precisa ser inconfundível para nós. Quando a gente ouvir qualquer pessoa abrir a boca dizendo que vai falar de Deus, se não é Deus, você vai saber que não é Deus. Obviamente você não vai mandar a pessoa calar a boca, porque nós temos educação. Mas a gente sai pela direita, sai pela esquerda, sai de fininho, se afasta, desliga a TV, sai daquele site, vai para outro canto. Porque nós conhecemos a voz do nosso mestre. E só quando ele fala conosco, e ele tem uma forma particular de falar com cada um. Quando você começa a prosseguir nessa intimidade com Deus. Eu sei quando uma palavra é exatamente para mim. Eu sei quando Deus está falando exatamente comigo. Pode ter 300 pessoas aqui dentro, mas quando é para mim eu sei. Porque Ele sabe o jeito de falar comigo. E nós precisamos ter esse caminho, sabe? E às vezes a gente até esquece. Não sou melhor do que ninguém não. Mas é porque às vezes a gente esquece e Deus nos chama de volta, né? Olha o que eu te falei. E aí a gente dá esse prosseguimento. Você já está com a Bíblia aberta em Provérbios 24. Não vamos perder mais tempo. Diz assim: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios só falam para ferir. Com sabedoria construa sua casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão, e todo tipo de bem precioso agradável. Quem é sábio é forte. Aquele quem tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra, e na multidão de conselhos está a vitória. Esses 3 primeiros versículos, 4 primeiros versículos que fala conosco, primeiro, não tem inveja dos maus. Em algumas Bíblias fala ímpios. Porque muitas vezes a gente, por não ter algo, mesmo nós somos cristãos, conhecendo a palavra do Senhor, a gente olha para aquele ou aquela e diz assim: ah, peraí, menino, eu estou aqui há tanto tempo na igreja, nem uma bicicleta eu tenho, fulano outro dia chegou ali, já está de carro. É um sentimento humano. Você não sabe como foi que ele conseguiu aquilo. Você não sabe os meios, os pactos, os conchavos, os contratos que ela fez para chegar até ali. Mas você sabe o Deus que você tem. E você sabe a aliança com o Senhor que você tem. Muitas vezes numa empresa você diz: poxa, eu estou aqui há 10 anos, nunca fui promovido, fulano chegou, outro dia já está lá de grande, lá já é gerente. Você não sabe como foi que aquela pessoa chegou ali. Não tem inveja de quem chega muitas vezes à sua frente e tem uma ascensão meteórica. A palavra já diz meteoro, mesmo tanto que ele sobe, ele desce também. E quando cai, ele se parte todo, em 1000 pedaços. Então comece a entender que Deus, ele tem um processo com você. Ele tem algumas situações que ele vai te tocar, que ele vai te colocar. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio 8, capítulo 2: coloquei-te no deserto para provar o que havia em teu coração. E uma vez Deus me deu essa palavra e eu fiquei assim, me perguntando: mas o Senhor não sabe o que tem no meu coração? E no mesmo instante Deus começou a falar para mim que eu não sabia o que tinha no meu coração.
E não era ele que queria saber, ele queria apenas me mostrar o que tinha dentro do meu próprio coração. Porque às vezes nós não sabemos. A gente chega aqui e diz, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. E quando chega a prova, a primeira coisa que diz, eu estou indo para a igreja para quê? Então você não tem fé. Então ele te coloca no deserto para provar o que há no seu coração. Ele está falando, não é dele, é de você. Porque foi assim com o povo de Israel. Viu aquela maravilha toda do Mar Vermelho, se abriu, o cavalo se afogou, e aquele negócio todo, e Faraó morreu. Quando chegou um lugar mais adiante, que não tinha água, eles começaram a fazer o quê? A blasfemar. Era Deus que não tinha se mostrado para eles? Não. Era eles que tinham endurecido o coração contra Deus. Então a gente precisa entender que esse relacionamento com Deus, ele vai evoluindo até chegar no céu. Mas é uma via de mão dupla. Não é somente Deus te dando, Deus fazendo, Deus abençoando, Deus livrando e você nada. Como se não tivesse compromisso. Com sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Quando ele está falando aqui, não é somente uma casa física, é uma casa espiritual. Porque tem pessoas, irmãos, Jesus ele diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. E tem pessoas que parece que tem prazer em dizer, estou cheia de ódio aqui. Se a pessoa está falando isso, o coração dela está cheio. Que nada, irmã, é só força de expressão. Não. Essa pessoa não está construindo uma casa firme, com sabedoria, para que consiga sobreviver às tempestades. Porque ódio é areia. Incomoda, enche, pesa, mas não firma nada. Porque até para quem trabalha em construção, né, Messias? A areia pura constrói parede? Tem que ter quem? Tem ferro e o cimento, que vem da onde? Da rocha. Ferro e cimento são produtos vindo da rocha. Então a areia não constrói nada. Então pense, amor é rocha, amor é ferro, ódio é areia. Não constrói nada. Muito pelo contrário, é capaz de derrubar e afundar. Então, quando a gente constrói a nossa casa espiritual, a gente tem que construir com sabedoria. Tem muita gente construindo casas espirituais, mas sem sabedoria. E os cômodos dessa casa, ao invés de ter amor, fruto do Espírito, alegria, perseverança, fé, tem muitas coisas que não é da vontade de Deus. Essa casa espiritual é o nosso coração. E muitas vezes até a gente deixa Jesus entrar na sala, né? Porque quando chega na sala, às vezes tem um negócio em cima do sofá, a gente bate ligeiro assim, esconde o brinquedo, joga um pano por cima, e muita gente está mantendo o coração assim. E Jesus não sai da sala, mas não vai no quarto, não vai na cozinha, porque a bagunça é tão grande que a gente não permite que Jesus entre. Mas a gente precisa tomar esse conselho. Pelo conhecimento, seus cômodos se encherão de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Diz assim, quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força. Porque com prudência você deve fazer guerra. Na multidão dos conselhos está a vitória. Em outra versão me diz assim, o homem sábio é poderoso. Ele possui entendimento e potencializa sua força. Quem parte para a guerra necessita de orientação estratégica, pois com muitos conselhos é que se conquista a vitória. Ora, a gente fica muito triste, porque normalmente nós aconselhamos pessoas quando estão numa situação difícil. A gente diz, fulano, a Bíblia diz assim, assim, você deve fazer assim, segundo a palavra de Deus, não segundo o nosso coração. Eu acho que os pastores passam muito por isso. A gente também que é missionária, que aconselha pessoas também. E aquelas pessoas às vezes balançam a cabeça assim, como aquele bonequinho de posto, e quando dá meia volta faz tudo diferente. Como é que você vai ter vitória?
Você vem ao domingo, você vem na terça, você vem na quarta, você vem na sexta. Mas se você não absorver este conselho que está sendo dado para você aqui, seja por quem for que estiver trazendo a palavra, você não vai ser uma pessoa vitoriosa. Eu tive um tempo atrás que eu estava passando uma situação na minha vida que tinha uma pessoa que estava me perseguindo muito. E eu estava, quase em tempo de infartar. Eu estava, meu coração doía. E eu ficava nervosa e não dormia direito. E aí um dia eu conversei com a pastora me deu um conselho. E que nem foi tão fácil assim de seguir aquele conselho. Mas eu lutei diante de Deus para conseguir. E Deus me deu paz. E aquela pessoa se afastou. E Deus me deu coragem para resolver aquela situação. Depois que eu segui o conselho. Mas durante o tempo eu não segui não. E por incrível que pareça, a pastora falou comigo um dia. Quando foi na outra semana, a Sandra pregou. Não era nessa igreja aqui, era na de lá. Pregou como se estivesse ouvindo tudo que a pastora falou comigo. E eu ali sentada, eu só chorava. Era como se Deus estivesse dizendo: está vendo o que eu estou dizendo a você? Vá lá e faça. Porque a pregação é o conselho de Deus para a nossa vida. A pregação não é um discurso, não é uma explanação, não é um circo que as pessoas vêm se alegrar ou se entristecer, se for uma coisa que você não goste. É o conselho de Deus para você, para que você venha ter vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. No tribunal ele nem abre a boca. Quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre das intrigas. Os planos do tolo são pecado, e o zombador é abominável às pessoas. A sabedoria é algo que você adquire buscando a Deus. Mas uma pessoa que não quer buscar a Deus, ele nem consegue compreender as nossas atitudes sábias que nós tomamos. Para ele aquilo é estranho demais. Quando você está no meio de um grupo de pessoas que gostam, de cachaça, que bebem, aí você diz: eu não bebo não. As pessoas, todo mundo olha para você assim: oxe, nem uma cervejinha? Aí você: não, nada, não. Para eles é difícil entender que você é sábio. Que você não quer sua mente entorpecida, você não quer sua mente desgastada, dominada pelo diabo. Para eles é difícil entender que você quer ser uma pessoa que é segundo o coração de Deus. Para aquelas pessoas é difícil entender que quando você não pratica a imoralidade, quando você não vai para lugares que não agradam a Deus, você está buscando o seu crescimento espiritual, e isso é sabedoria. E muitas vezes zomba de você. Ah, que nada, você é bestalhado. Não, deixa eu te dar uma notícia. Você é sábio. Você é sábia quando você faz essa escolha. Então a gente precisa entender como nós vamos nos portar diante de Deus e das pessoas, para que além de ser abençoado, a gente também possa dar testemunho. Ainda diz: quem só pensa em fazer o mal será chamado mestre de intrigas. Os planos do tolo são pecado, zombaria e abominável a Deus também e às pessoas. Quando uma pessoa chega perto de você, você sabe que tem pessoas, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas eu creio que alguns de vocês já tiveram. Sabe aquela pessoa que quando você chega tem a notícia de todo mundo para te dar? Sabe da vida de todo mundo. E quando você vai conversar com essa pessoa, ela não tem outro assunto a não ser a vida dos outros. Essa pessoa a Bíblia chama de mestre das intrigas. Porque ela fala de você, ela fala de outro, ela fala de outro. Ela não tem nenhum outro assunto a não ser a vida dos outros. Isso é abominável. Se afaste dessa pessoa. Meu pai, ele recebeu uma queixa de mim há umas semanas atrás. Sabe o que foi que a pessoa disse? É uma mestre das intrigas. Aí chegou e falou assim para meu pai: seu Paulo, a sua filha, ela é muito grossa. Talvez eu seja. Nesse caso aí eu prefiro ser. Mas por quê que você está dizendo que ela é assim? Ai, porque eu fui falar umas coisas a ela e ela disse: nem venha, eu não quero saber.
E eu estava assim, eu fiquei assim, parada, no lugar. Eu não sabia nem o que dizer. Aí eu disse, não diga nada, porque eu não quero saber da vida dos outros. E aí ela ficou tão incomodada, que ela foi dizer a meu pai, um velhinho de 73 anos, que anda de muleta, o que será que ele ia fazer? Aí sabe o que foi que meu pai respondeu? Mas eu ensinei assim com ela, eu e a mãe dela, a gente ensinou assim a ela, que a vida dos outros não interessa a gente não. Aí eu disse, viu, filho de peixe, peixinho é. Mas você compreende o processo? A pessoa tem tanto desejo de falar da vida dos outros, que ela se incomoda quando você não quer saber. Porque você viu fulano, você viu cicrano, aí depois vem no privado, no celular, olha, eu não quis falar na frente de fulano não, mas eu queria saber de você, o que é que você acha? Eu digo, eu não acho nada. Mas por quê? Eu digo, eu nem vi, eu vi vocês conversando lá. Isso cria intriga no local onde vai. Aqui o nome daquela pessoa só vive em fofoca. Aquelas pessoas que só andam, sabe, chega para você, que não sei quem fez fofoca, e aí já começa a estar fofoca, você tem que cortar esse ciclo. Essa pessoa é chamada pela Bíblia de mestre das intrigas. Vamos parar com isso. A fofoca tem que parar. E sabe o que aconteceu com essa pessoa? Não fala mais comigo não, glória a Deus. Se dou bom dia a Rosna, não me mordendo, está tudo certo. Mas você compreende o processo? Eu não tenho essa necessidade. Eu tenho tanta coisa para fazer na minha vida que eu não tenho tempo de saber da vida dos outros. É pesado demais, é cansativo. Não dá. Eu quase não chego aqui hoje, eu vou querer saber da vida dos outros, para quê? É, né? Difícil, complicado. E você precisa tirar essa carga da sua vida. Não tenha medo de ficar sozinho, não. Deus vai enviar alguém para falar da palavra com você. Essa pessoa não é sua amiga, não. Ela é mestre das intrigas. Isso tem na vizinhança, isso tem no seu local de trabalho. Para quem estuda na faculdade, na escola, também tem aquele coleguinha fofoqueiro que fala da professora, fala do diretor, fala da tia da merenda, fala do menino do 3º ano, do 4º. Nunca está satisfeito, o único certo é ele ou ela. E quando surge aquele bolo, ele é a vítima. Pode acreditar que é assim. Então a gente tem que ter sabedoria para entender o que é que está se passando no mundo. Porque a Bíblia diz lá em 1 João, se não me engano 3, que diz que o mundo ele não sabe nada, mas através do Espírito de Deus, o servo de Deus entende tudo. Você tem uma mente privilegiada. Quando você decide se sentar aqui para ouvir a palavra de Deus, você entenda, você está vivendo um privilégio. Você tem a mente privilegiada. Ô irmã, mas eu leio a Bíblia assim, às vezes eu não entendo as coisas não. Liga para alguém, pergunta, não tem vergonha não. Não é vergonha não saber, não é vergonha perguntar, não é vergonha não entender. Vergonha é pecar. E o povo faz com um sorriso daqui até aqui. Então a gente precisa mudar nosso conceito. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam. Você poderá dizer, nós não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não percebe? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará a cada um segundo as suas obras? Eu vou falar desses 2 versículos separadamente, desses 3 versículos separadamente, porque o 10 diz, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque sua força é pequena. Quando você está passando por uma situação muito grave mesmo, seja em qual for a área, se naquele dia, que for o dia mais difícil, você se descabela, você perde o controle, você blasfema contra Deus, ou então você perde completamente
a condição de tomar uma decisão, de entender a situação, de resolver, a sua força é pequena. E principalmente você não está testemunhando a obra de Deus na sua vida. Aí você vai dizer assim, mas crente não fica nervoso não, crente não é de pedra? Não, crente é de carne e osso. O próprio Cristo aqui na terra foi de carne e osso. Mas uma coisa que nós temos que ter é temperança, é sabedoria e ter domínio próprio. E quando a gente fala domínio próprio, não é Deus que nos domina. Nesse caso, é você que se domina. E você precisa ter inteligência emocional de não ser aquela pessoa que pira por qualquer coisa. Ah, irmã, mas eu tenho pavio curto, todo mundo me conhece. Então você vai começar a pedir ao Espírito de Deus para alongar o seu pavio. Porque o crente não é aquele que explode. Nós somos pacificadores. Nós somos aquele que abre o diálogo. Nós somos aquele que acalma a situação. Se não for com a palavra, é com oração. Nós somos aqueles que têm a direção para oferecer quando as outras pessoas não têm direção. Então, no dia da angústia, a nossa força tem que ser maior. E não é uma força que vem de nós, é uma força que vem de Deus. No dia da angústia, invoque ao Senhor. Quando você não aguentar mais, Deus entra com providência. Mas se você abrir mão, no meio da angústia, com certeza você não vai ter vitória. Liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. E você poderá dizer, não sabíamos de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não percebe? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? Eu quero fazer um parêntese nesses 2 versículos, porque ontem nós vivemos mais uma vez, no nosso país, em outro local também, uma cena muito triste, que foi a invasão de uma escola, o assassinato de uma professora, crianças feridas, e lá nos Estados Unidos foram 3 crianças mortas e 3 professoras mortas também. E sendo que aqui no Brasil, como lá também foi uma pessoa bem jovem, mas aqui no Brasil foi para um adolescente de 13 anos. E aí eu começo a pensar, como um pai e uma mãe, ele não tem controle nenhum sobre um adolescente de 13 anos. Ele não sabe o que o menino estava fazendo, ele não sabe com quem o menino estava conversando, ele não sabe o que o menino estava planejando. E o menino, detalhe, não estava escondendo nada, porque ele estava postando tudo na rede social. E ele começou nesse processo, né? E terminou, que culminou naquela cena triste que todo mundo viu. Ou se não foi na TV ou na internet. E às vezes a gente tem uma pessoa na nossa casa, com a idade ainda pequena, que a gente abre mão do controle. Em nome muitas vezes da nossa paz. Aí o menino está naquela agitação, o menino está naquilo. Peraí, fulano, toma o celular aqui, vai para lá, vai para lá. E o menino vai para lá. E o menino vai para lá. E aí você chega lá, está um silêncio assim. Oxe, cadê fulano? Está lá no celular. Está brincando lá. Ele está atirando em pessoas pelo celular. Ele está fazendo bullying. Ele está vendo pornografia. Ele está vendo tudo. Com seu Wi-Fi. Ou seja, você que está pagando. E Deus vai pedir conta. Porque ele diz aqui, será que aquele que pesa os corações não está vendo? Porque quando a coisa acontece, o que todo pai, toda mãe diz, eu não sabia de nada. Estou mentindo? Se estiver mentindo, levante aí agora e diga, não, missionária, sabia sim. O que foi que o pai e a mãe disse? Não sabíamos de nada. Não sabe de nada que está acontecendo na sua casa. Não sabe de nada que acontece com seu filho. Não sabe para onde vai, não sabe para onde vem. E não precisa ser de 13, 14 anos não. Às vezes é de idade pequena. E aí precisou o quê? A polícia prendeu o computador do menino, o celular do menino. Bota tudo exposto para os pais saberem. Porque o pai e a mãe não é a privacidade dele. Então, a privacidade dela, a privacidade dele. A outra foi levada com 12 anos por um homem de 25, lá para o Maranhão, atravessou o país todo. Gente, mas a Polícia Federal não viu essa menina dentro desse carro com esse rapaz? E a mãe dela estava onde?
que durante 2 anos o rapaz aliciou a filha dela dentro de casa. Se ela tinha 12, o cara começou com 10. 10 anos vai fazer aquele menino ali. Que privacidade é essa que leva para a morte? Você está criando um carrasco privativo para seu filho, para sua filha, dentro da sua própria casa com seu dinheiro, porque se ele tem, foi você que comprou. O menino não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro, que dirás o menino? Eu não tenho. Você tem, Marlene? Não, né? Se a gente às vezes não tem dinheiro, o menino vai ter dinheiro como? E às vezes não é nada grave, tão assim absurdo não. Uma criança de 4 anos fez compras pela internet e sua mãe só foi saber quando chegou as compras na porta. O que é isso? Que domínio é esse? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Salve os que cambaleiam ao ser levado para a matança. E você poderá dizer: eu não sabia de nada. Mas será que aquele que pesa os corações não percebe? Aquele que atenta para a sua alma não está sabendo? E não pagará a ele cada um segundo as suas obras? De que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados? É a Bíblia que diz, não sou eu. Então a gente precisa entender como é que a gente vai fazer. Não sabe, tem que ter sabedoria, pedir sabedoria. Quem tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá, é de graça e não lança em rosto. Porque muitas vezes se alguém lhe der um presente, depois diz: sim, naquele dia que eu te dei. Aí você passa vergonha, né? Porque tem gente que fala isso, né? Te dá uma blusa, aí depois vem falar com você: ô fulano, eu não sei se eu... Sim, naquele dia que eu te dei a blusa, você disse, não foi? Aí você fica assim, né? Sem graça, né? Mas Deus não faz isso com a gente. Todas as vezes que a gente for lá pedir sabedoria, Ele vai dar. Todas as vezes que a gente for lá pedir autoridade, Ele vai dar. Todas as vezes que a gente for pedir a Deus que entre com providência em uma situação, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Porque Ele faz. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e vai ser eternamente. Então não diga que você não está vendo. Não espere acontecer a derrota para depois você dizer: eu não sabia. Porque Deus que prova os corações, Ele está dizendo aqui, Ele sabe que você sabia sim, não fez nada. E você não pediu a ajuda dEle para resolver. E agora está ali naquela situação. É triste. Mas a gente precisa se levantar nesse processo. Meu filho, coma a mel, porque é saudável. E o favo, porque é doce ao seu paladar. Saiba que assim é a sabedoria para a tua alma. Se você encontrar, haverá bom futuro. E a sua esperança não será frustrada. Olha aí a resposta daquilo que a gente estava falando agora. Se encha de sabedoria. É maravilhoso. É maravilhoso. E assim será para a sua alma. Se você encontrar essa sabedoria, haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada. Não espie a habitação do justo ou perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas o perverso serão derrubados pela calamidade. Cair pode acontecer na vida de qualquer pessoa. A gente não tem que estar aqui na igreja, nem em qualquer lugar que seja, para apontar ninguém. Ah, fulano ali, ó, estava na igreja ontem, veio, agora está lá de novo. Ore por ele, ore por ela. Não ajude a derrubar a casa dessa pessoa, não. Seja aquela pessoa construtora, seja aquela pessoa que apoia, seja aquela pessoa que ora, seja aquela pessoa que chega junto e diz: e aí, meu irmão, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Está firme aí? Vamos manter firme aí em nome de Jesus. Porque não é fácil. A Bíblia diz: 7 vezes o justo pode cair, mas Deus, Ele pode levantar. No Salmo 34 diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão.
Se Deus, que é poderoso, quando Ele vê alguém caído, Ele segura pela mão, quem sou eu para julgar e acabar de derrubar? Porque tem gente que faz esse papel de juiz, sabe, das pessoas. Isso não te dá também um parêntese para você ficar aí fazendo bobagem, né? Pecar, fazer coisas que não agradam ao Senhor, né? E terminar envergonhando o seu próprio nome, o nome do Senhor também. Mas entenda, se você caiu, você tem condições de se levantar. Não se afaste, não vá embora. Não vá embora. Sabe? Confesse, deixe, alcance misericórdia. Tantas vezes você caia, Deus está disposto a te segurar pela mão e a te levantar. Mas você precisa se dispor. Porque a queda, meus irmãos, ele está aí para qualquer um. Qualquer ser humano crente, ele está propenso a cair. Ninguém está a escapo disso. Olha, no livro de Romanos 14 diz assim: aquele que está em pé, veja que não caia. Mas se cair, Deus é poderoso para sustentar. Quem és tu que julga servo alheio? Para o seu Senhor, ele deixa de fazer ou faz. Ou seja, o negócio dele é com Deus. O seu único papel é sustentar esse irmão, essa irmã, em oração, em palavra de vitória, sabe? A gente escreve tanta coisa, fala tanta coisa nos lugares, nas redes sociais. Manda um versículo, manda uma mensagem para uma pessoa, né, que você sentir de Deus. Pergunte para Deus, é assim que se desenvolve o seu relacionamento de manhã. Em vez de você mandar só um bom dia, Senhor, me dá uma palavra para eu mandar aqui. E Deus vai te incomodar e vai mandar para aquela pessoa que precisa. E depois você vai ver a resposta, vai dizer: poxa, irmão, era isso que eu estava precisando ouvir. Puxa, é Deus mesmo, viu? E você vai ver o poder de Deus se manifestando através da sua vida. Quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie o seu inimigo da sua ira. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos ímpios, porque os maus não terão futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Filho meu, tema ao Senhor e ao rei, não se meta no meio dos revoltosos, porque de repente serão destruídos, e a ruína que virá do Senhor e do rei, quem a conhecerá? Eu vou ficar só no versículo 17, que diz assim: quando seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie do inimigo a sua ira. Esse inimigo que está falando são pessoas que se propõem a ser nossos inimigos. Quando acontecer alguma coisa com essa pessoa, não se glorie não, sabe? Porque tem gente que diz assim: eu vou orar ao Senhor, né? Como se Deus fosse um assassino de aluguel, um capataz, alguma coisa para destruir alguém. E às vezes aquela pessoa, pela sucessão de besteira, de maldade que faz, acaba caindo. E aí a gente diz assim: ah lá, tá vendo? Ah lá, viu? Miserável. Era isso, mas tá vendo? É Deus, o Senhor é maravilhoso. Você sabe se foi Deus mesmo que fez aquilo ali? Aquela pessoa necessita da sua piedade. Aquela pessoa necessita de misericórdia. Aquela pessoa necessita da sua oração, porque aquela pessoa, ela não conhece Deus. Então a gente não pode se gloriar. Muita gente, né, se gloria quando uma pessoa, uma dessas pessoas que andam por aí na criminalidade é morto, é assassinado. É isso mesmo. Tem que ir para o inferno mesmo, vai. Misericórdia. O povo antigo dizia, né, que a nossa língua é a correia do corpo. O que é correia? Aquele negócio que aperta. E a Bíblia, ela diz o seguinte: quando teu inimigo cair, não se glorie, para que Deus não desvie dele a sua ira e vá atrás de você. Porque como o povo também diz, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. E quem tem telhado de vidro, não joga pedra no dos outros. É assim. Eu conheci uma pessoa num determinado local da igreja, pessoa crente, e ela tinha muito orgulho das filhas dela,
porque as filhas dela se casaram todas na igreja, quase todas na igreja, e ela tinha o dom de costurar, né? Então ela fazia vestidos maravilhosos, ela sabia fazer, e fulana vai casar, e era um evento maravilhoso, e ela falava das filhas dos outros. Ela engravidou lá ali, ó, engravidou ali, ó, para lá. Pena que não vai sair no vestido, né? Porque antigamente na igreja evangélica, se no caso uma pessoa engravidasse, não podia casar na igreja, né? Graças a Deus isso caiu. Você pode realizar seu sonho em nome de Jesus. Mas tinha essas, né? Que se achava santona e fazia isso, né? Olha lá. E ela se gloriava da filha de um, da filha de outro. E naquela época era uma situação muito rígida, né? Quando alguém engravidava na igreja. Eu estou falando isso porque eu passei por isso, foi muita humilhação, mas eu não saí da igreja não, porque errado era eu. Então eu precisava de Deus para cuidar de mim, para me sustentar e para me manter de pé. Por isso que eu disse, cair, está aí para qualquer um. Agora, ficar prostrado, você só fica se você quiser. Se você quiser ficar prostrado, aí você fica. E aí ela passava e muitas pessoas ficavam chateadas, algumas até iam embora da igreja. E quando foi um dia, a gente viu ela numa situação assim muito triste, muito, né? E aí as coisas, né? Não tinha rede social na época, né? Foi bem antes do Orkut, né? Muito antes. E aí ficava, gente, o que está acontecendo com a irmã? O que está acontecendo? Ah, você não soube não? Tem sempre alguém que rói a corda e abre a boca, né? Você não soube não? O que foi? Ela descobriu que a filha dela, fulana de tal, está envolvida com um homem casado e está grávida. E o homem está arrumando uma casa para botar ela lá não sei aonde. Você entendeu o processo? De quantas filhas dos outros ela falou? De quantas filhas dos outros ela falou? E as filhas dos outros engravidavam, não era de homem casado não. Às vezes era do namoradinho, às vezes ela estava noivo e aí não esperava casar. E acontecia aquilo ali. Mas a filha dela passou uma situação muito mais constrangedora. Se envolveu com uma pessoa que já era casado. E foi aquela situação. E se vocês querem saber, eu conheço a pessoa. Não casou, não. Ela tem 5 filhas, 4 se casaram. Da forma que ela, né? São casadas até hoje, mas essa moça, infelizmente, saiu da igreja, não quis mais permanecer na presença de Deus e até hoje ainda vive nessa condição pecaminosa. Essa irmãzinha já se foi e essa moça está aí, muitas vezes pagando pela língua de mamãe. Então, se você tem filho, não fale dos filhos dos outros que estão na criminalidade, não. Viu? Jesus sabe o dia que vai tirar cada um de lá e como é que vai tirar. As filhas de fulana estão não sei aonde. Vai orar pelas filhas de fulana. Vamos calar nossa boca e falar com Jesus. Em espírito. Que às vezes quando a gente abre a boca o diabo ouve. Vai falar em espírito, vai pedir a Deus misericórdia por essa geração que não quer conselho, que não quer orientação, que não quer direção, que só ouve conselho de quem não ama, de quem não quer ajudar. Eu sempre digo para meu filho, olhe, quando uma pessoa lhe chama atenção, agradeça, porque essa pessoa está sendo por você. Não é todo mundo que diz que é lindo tudo que você faz, que é seu amigo, não. E tem um bocado de gente enganada, um bocado de jovem enganado. Então a gente tem que orar para que Deus venha abrir o entendimento. A gente sabe que nem todos vão estar voltados para o Senhor, mas aqueles que abrirem o coração para o Senhor, com certeza Deus vai resgatar. E o nosso papel é esse: livrar aqueles que estão sendo levados para a morte, não acabar de empurrar. Eu vou passar para os últimos versículos, que diz assim: quem disser, o 24, quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e detestado pelas nações. Mas haverá bem-estar para os que repreendem o ímpio, e sobre aqueles virão grandes bênçãos. Como beijos nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura do campo e depois edifique sua casa.
Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem o engane com seus lábios. Não diga, vou fazer com ele o mesmo que ele fez comigo. Pagarei a cada um segundo as suas obras. Muita gente entra nesse processo porque foi ferido, foi machucado, foi magoado. Mas Deus dá 3 conselhos aqui. Primeiro, cuide de sua vida. Cuide da sua vida. Eu acho que a sua vida já é o suficientemente para você cuidar. Se você parar para pensar na sua vida, é muita coisa para você cuidar. Porque você precisa cuidar da sua mente, sua vida espiritual, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar da sua casa, você precisa cuidar do seu sustento. Se você tem filho, você precisa cuidar dos seus filhos. Se você tem marido, você precisa cuidar do seu marido, da sua esposa, respectivamente. Muitas vezes você tem pai ou mãe que depende de você no cuidado. Cuida da tua vida. Ainda tem a igreja que faz parte da nossa vida. Então ele diz, cuide dos seus negócios. Apronte a sua lavoura no campo, depois edifique a sua casa. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, ficar falando dos outros sem necessidade. A Bíblia ela é muito clara. Cuida da tua vida. Desenvolve o seu relacionamento com Deus. Isso não é um desaforo, é uma afirmação de Deus para nós, uma ordem. Cuida da tua vida. Já é o suficiente para você. A tua vida dentro de casa, a tua vida fora de casa, a tua vida na igreja, com Deus, a tua vida com Ele. Não vai falar do teu próximo sem necessidade. A gente precisa aprender, sabe? A concentrar nossa energia com isso. E nem diga também, vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez comigo. É um sentimento muito comum de vingança. Me aguarde, deixe ele ver, vai chegar a hora. Na hora que ela chegar aqui, ela vai ver. É um sentimentozinho, sabe? Satânico e que a gente gosta de cultivar. Como se nós fôssemos juízes. E eu vou falar, porque qualquer ser humano faz isso. Eu não estou falando aqui numa posição diferenciada. Eu estou falando para nós. A gente não pode ter esse sentimento de vingança. Esse sentimento de ser vingativo mesmo. Porque a palavra certa é essa. Vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez comigo. Eu estive conversando com uma pessoa essa semana. A pessoa disse, pois ele fez, missionário, ele fez. Pois ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Está aprendendo de Jesus? Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Você quer ser perdoado? Você fez uma coisa feia, você quer ser perdoado? Me responda. Essa pergunta você responde para você mesmo. Você errou, né? Porque todo mundo aqui erra. Você quer ser perdoado? Você quer ser perdoado? Quando você erra, você faz coisa feia? Todo mundo faz, né? Uma coisa que não devia fazer, você diz, ih, rapaz, vacilei. Todo mundo faz isso. Então por que você espera o momento certo para poder você se vingar do seu irmão? É só uma pergunta. Eu quero que você se coloque no lugar de outra pessoa. Isso se chama empatia. Eu preciso ser perdoada quando eu faço alguma coisa que não era para fazer. Né? É como se você está no local de trabalho, de repente deu tudo errado, você chegou atrasado. Mas no dia que o outro chega atrasado, é para ir, ó. Dorme até mais tarde, é para lá. Ó. Deixe ele. Vou lhe guardar para uma boa hora. Isso é coisa do Satanás. Tá bom? Isso é coisa do Satanás. Deixa eu te falar. Estou te avisando. Não faz isso com seu vizinho. Não faz isso com seu marido. Não faz isso com sua filha. Não faz isso com, sei lá, com quem seja. Não faça isso. Isso é coisa do Satanás. Tá? Deus, ele é longânimo. O que é longânimo? Perdoador, passivo, sofredor, como diz no Salmo 86. Ou seja, ele se coloca no lugar da gente, quando a gente está sofrendo. Então, quando fala Deus, ele é sofredor, está lá no Salmo 86. A pastora lê quase todo domingo aqui. E às vezes a gente não presta atenção para entender. O que é isso? Deus, ele é longânimo, ele é compassivo, ou seja, ele... Calma, vamos resolver isso aqui.
Sofredor. A gente não pode ser besta, não é isso. Mas quando você tem a sabedoria de Deus, ninguém faz você de besta. Porque Deus te avisa tudo antes. Então a gente não pode querer ficar colocando o nosso eu na frente de tudo, achando que Deus não resolve nada. Então aí, aquele conselho que o pastor dá, né? Roberta, Miranda, não está servindo nada você vir para aqui. Mas eu estou dizendo para você que está servindo sim. E a partir de hoje você vai entender que essas coisas que às vezes a gente faz no dia a dia não são coisas de Deus e a gente vai jogar na lata do lixo e vai jogar fora da nossa vida. Em nome de Jesus. Passei pelo campo do preguiçoso junto à vinha do homem sem juízo. E eis que estava tudo cheio de espinho e coberto de urtiga. E o muro de pedra estava destruído. Ao contemplar aquilo, eu fiquei pensando, olhei e tirei a seguinte lição: um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará esse local como um homem armado. Ou seja, a Bíblia também nos fala, né, da nossa vida pessoal, que a gente não pode ser preguiçoso e ficar esperando as coisas cair do céu, que a gente tem que correr atrás. A gente tem que ser trabalhador, temos que ser honestos, somos profissionais naquilo que nós fazemos, aqueles que têm uma profissão definida e aqueles que não têm. E nós precisamos ser aquela pessoa que vai e que executa as coisas. Ele disse, olha, eu passei no campo do preguiçoso, o muro estava quebrado, a vinha cheia de ortiga, né? Urtiga é aquela planta que queima, cria aqueles calombo e, na verdade, impede até as pessoas de passarem por ali. Ou seja, estava tudo abandonado, tudo à toa. Nós não podemos deixar tudo à toa na nossa vida. Ah, deixa lá. Nós servimos a Deus, não é a Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho é o quê? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não é esse o nosso Deus. Nós não podemos deixar a nossa vida de qualquer jeito. Não dá de um jeito, faz de outro. E outra, Deus ele não chamou desocupados. Como é isso, irmã? Pode ler, quando Jesus chamou todos os discípulos dele, todos estavam trabalhando. Mateus na coleteria, Pedro, Tiago, João e André estavam pescando, e todos os outros estavam cada um fazendo alguma coisa. Deus não chamou ninguém desocupado. Então a gente não pode deixar a nossa vida a migué, à toa. A gente tem que se posicionar como servo de Deus. E naquilo que a gente for fazer, a gente fazer com amor, com alegria, fazer direito, fazer bem feito. Não somente para receber elogios humanos, mas principalmente para honrar ao Senhor. E mesmo você que é dona de casa, que é a profissão mais difícil do mundo, porque o trabalho nunca acaba, a gente sabe disso. Né? Porque se fez comida, tem prato sujo e panela suja para lavar. Se passou a roupa, alguém vai vestir, vai ter que lavar de novo. Se entrou em casa, sujou, vai ter que varrer. Nunca acaba esse trabalho. É o mais honrado que tem, assim, mais difícil. Não é todo mundo que quer fazer. Então, a gente não pode, irmãos, nem se desmerecer, né? Nem desmerecer a outros, e nos posicionar e fazer nosso melhor, porque nós somos servas e servos de Deus. Eu agradeço a oportunidade e espero que tenha ficado um pouquinho da semente da palavra no seu coração. Amém? Passa a palavra, pastor.